Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar hoje com vocês sobre as micoses sistêmicas. Bem, nós vamos abordar quatro tipos de micoses sistêmicas: a paracoccidiomicose, a histoplasmose, a coccidioidomicose e a criptococose. Antes disso, é importante ver se realmente a distribuição geográfica bate com a suspeita clínica. Então, se alguém está suspeitando de coccidioidomicose, é interessante que essa pessoa habite a área de semiárida, por exemplo, e, e assim prossiga a investigação, tá certo? Aqui são os tipos, né? Para a coccidioidomicose é mais comum no tropical úmido, como também a histoplasmose. A coccidioidomicose já é mais comum no semiárido, por isso essa região aqui do Nordeste, né? Então é muito importante aqui na nossa área. A criptococose acontece em vários tipos, né? Tropical, tropical úmido, assemiárido, subtropical e temperado úmido também, que é na América do Norte. Aqui nós temos as atividades de risco mais marcantes, né? Com cada uma delas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na lavoura, trabalho na lavoura, a gente vai pensar na paracoccidiomicose, que é tão importante aqui no Brasil, tá certo? Revolver habitat de tatu, eu coloquei que é menos comum. Tem, mas não tanto quanto a questão do trabalho da lavoura, tá certo? A histoplasmose está muito relacionada a habitat de aves e morcegos, então visitou uma caverna, tal, ou então cuida de uma área que tem muitas aves, né, galinhas, tal. Isso aqui também é muito importante. A coccidiomicose, aqui sim está relacionada a tatu. Então, pensou em tatu, pensou em coccidiomicose, tá certo? Aqui no Brasil. Na América do Norte também tem outros tipos de animais, os roedores, marsupiais, tá certo? A criptococose ela está muito relacionada à matéria de decomposição. Então, obviamente, derrubada de florestas vai ter muita matéria em decomposição. A criptococose neoformas está relacionada, além dessa matéria em decomposição, como essa outra espécie aqui, também está relacionada muito ao pombo, né, no ambiente urbano, tá certo? Em aves em cativeiro também pode acontecer. Bem, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a paracoccidiomicose, que é conhecida como a blastomicose sul-americana. A blastomicose também é uma micose sistêmica, mas ela não acontece aqui na América do Sul, é mais na América do Norte. É por isso que a paracoccidiomicose é também conhecida como a blastomicose sul-americana. Bem, as formas de apresentação podem ser por uma infecção, a doença, né, que se manifesta sob a forma aguda, subaguda ou até crônica, e sequelas também. Eu coloquei aqui a questão da lavoura, para lembrar isso. E aqui a questão na distribuição, aqui é bastante no sul do país, né, sul-sudeste do país, tá certo? É bastante alta a questão das lavouras. Bem, a paracoccidiomicose, ela pode ter comprometimento da pele, aqui das mucosas, né, da via aérea, ou então das digestivas superiores, tá? Os pulmões é bastante importante, os linfonodos também, nas adrenais não foi contabilizado, mas também há uma importância, certo, no comprometimento devido à paracoccidiomicose. Bem, o padrão radiológico ele pode ser intersticial, pneumônico, fibrótico ou misto, né? O fibrótico, principalmente nas formas crônicas do adulto. Aqui nós temos um padrão um raio-x de tórax mostrando esse comprometimento. Bem, o diagnóstico laboratorial pode ser micológico, né? Procurando o próprio fungo, tá? Na cultura, na inoculação em material em animal sensível. Pode ser também pelo histopatológico, né? Por HE, Grocott ou PAS, ou sorológico, através da dosagem de anticorpos específicos, tá certo? Com o IDD e pesquisas de antígenos no sangue ou na urina.
Aqui coloquei essa questão aqui da roda de Lehmann, né, que pode ser visto tanto no histopatológico quanto no micológico, né, pesquisa pelo fungo. Aí tem essa questão aqui da roda de Lehmann, isso aqui é até questão de prova, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês atentarem para isso. Então, se falar em roda de Lehmann, avistar roda de Lehmann, pensar em paracoccidioidomicose, tá certo? Não esqueçam. O tratamento pode ser por itraconazol ou Bactrim nas formas leves e moderadas, tá? O Bactrim também é importante se tiver comprometimento neurológico, tá bom? Aqui via oral. E nas formas graves, pensar em anfotericina e Bactrim também, mas aqui o EV, endovenoso. Parece até que esse aqui não está mais em circulação. Então, estou usando mais o anfotericina B, tá certo? Eu não coloquei aqui dosagens e tal, porque não é importante nesse momento. É só ter ideia mesmo. Não precisa decorar as doses, tá bom? O professor falou quando orientou a gente também. Bem, a histoplasmose. Aqui é a segunda micose sistêmica, né? A histoplasmose, ela mimetiza várias outras doenças, então, de cara você não vai conseguir dizer que é uma histoplasmose, tá bom? Ela é responsável por grandes surtos epidêmicos e é uma micose oportunista emergente. Os locais delas é mais em cavernas, né? Eu coloquei a questão dos morcegos, construções abandonadas, galinheiros, árvores, ocos, excretas de aves também é importante. E a distribuição dela é mais naquela questão tropical úmido, né? Então ela é próxima das grandes bacias hidrográficas aqui do Brasil, tá bom? Bem, a patogenia, né? A histoplasmose, o histoplasma, ele é inalado, ele vai atingir os alvéolos e nos alvéolos eles vão ser fagocitados pelos macrófagos que estão nos alvéolos. Esses macrófagos eles promovem uma redução parasitária, mas a multiplicação leveduriforme dos conídeos. Aí isso vai causar um quadro de pneumonite aguda difusa, tá certo? Aí a partir dessa pneumonite, os linfonodos mediastinais vão ser acometidos, formando o complexo primário, que o complexo primário ele é formado pela área da pneumonite, né, que foi acometida, mais os linfonodos mediastinais comprometidos. Aí, a partir desse complexo primário, vai haver a disseminação linfohematogênica e tal, e aí a doença se complica, tá bom? As formas clínicas da histoplasmose pode ser a histoplasma aguda, né, que é pulmonar, a histoplasma disseminada, que pode ser histoplasma disseminada aguda, subaguda ou crônica. Pode ser também a histoplasma pulmonar crônica, né, e o histoplasma oportunista, né, que acontece no caso da AIDS, em outros casos que envolvam imunossupressão. Bem, o quadro clínico da histoplasmose, né, vai envolver febre, astenia, perda de peso, dor retroesternal, diarreia, hepatosplenomegalia, vasculites. Então isso aqui pode ser muitas outras doenças, né, linfomas podem ter esse quadro aqui. Então, de cara, assim, a gente vendo no raio-x, por exemplo, aqui, raio-x de tórax com infiltrado micronodular, alveolar bilateral. Mas linfonodomegalia lá. Isso aqui a gente não vai pensar de cara que é um histoplasma. A gente vai pensar em muitas outras doenças também. Aqui é um exantema maculopapular difuso na terceira semana de doença. Então, é algo assim bem... Por isso que ela mimetiza tanto outras doenças, tá certo? É um quadro bem não específico, né? Bem, o diagnóstico, ele pode ser pelo hemograma, assim, ajudar, né? O hemograma vai dar uma ideia, tá em uma pancitopenia, então vamos fazer um aspirado na medula óssea aqui na biópsia. Aí aqui a gente vai encontrar já o fungo, entendeu? Então, por que está com essa pancitopenia? Faz um aspirado na medula óssea e identifica. Ou então faz um lavado broncoalveolar, um escarro na cultura do fungo. Então, aqui o paciente está com esse quadro como se fosse uma pneumonia, está com um quadro respiratório, está com escarro, e aí a gente identifica o fungo pela cultura. Ou então pode ser também
o exame direto, né, com a coloração, fazer um esfregaço, que é o Giemsa ou o Grocod. Pode ser também para uma biópsia de linfonodo periférico. Então, tem vários tipos de para a gente identificar, né, e diagnosticar essa doença. Também pode ser aqui pela imunodifusão dupla, né, o IDD, o ID ou IDD, que também a gente viu na paracoccidose micose, que é imunodifusão dupla. Aí, positivo é de 80 a 90% em formas pulmonares, né, vai ser terceira semana, e negativo nas formas disseminadas. Tá certo? Aí que o tratamento ele pode ser, a depender do tipo, né? Se for pulmonar agudo, nas formas leves a gente pode tratar com itraconazol. Nas formas graves a gente vai usar a anfotericina B e o itraconazol para manutenção. Aqui na forma crônica, pulmonar crônica, a gente vai também usar itraconazol e vai repetir o mesmo esquema, né? Anfotericina B e na manutenção vai usar itraconazol. Se for uma histoplasmose disseminada, a gente vai pensar mais na anfotericina B e manutenção com itraconazol também. E fluconazol ou cetoconazol vai usar apenas se não tiver outras opções disponíveis, né? Que é essas daqui, tá certo? Bem, a coccidioidomicose. Aqui sem a do tatu, né? A gente vê aqui a área abrangente, aqui é semiárido, né? Bem a região nordeste, aqui o Piauí muito acometido. O ciclo da doença é como? Ele é um fungo no solo, tá? Um fungo no solo. Esses artrósporos, eles germinam em hifa tubular. Essa hifa tubular ela vai se segmentando, formando novos artróporos, tá certo? Os artróporos, eles vão ser inalados, né? E a pessoa está lá caçando o tatu, correndo atrás dele, tá? Subiu a poeira, inalou esses artrósporos. E aí começa a desenvolver as esférulas no tecido. Dentro dessas esférulas vão ter inúmeros endósporos, que vão ser liberados quando essas esférulas romperem, e esses endósporos vão formar novas esférulas. Então, a doença assim vai se disseminando, né, pelos tecidos. E é importante aqui ver esses nomes aqui: artrósporos, esférulas e endósporos. Tudo isso relacionado à coccidioidomicose. Por isso que eu coloquei aqui que é importante também. Acho que caiu na prova, perguntando sobre endósporos. Na questão de diagnóstico, tá? Então, por isso que é importante. Aqui no Brasil vai ter mais a forma pulmonar, né? A forma pulmonar aguda. Então, vai ter um quadro respiratório, com sistemas respiratórios, tá certo? Aqui vai um raio-x com infiltrado alveolar bilateral. E a tomografia tórax vai ter lesões escavadas, né? Aí na suspeita, junto com a área se é endêmica ou não, tá lá na Piauí, mora caçada toda de criança e tal. Então, isso tudo se vai levando a pensar, né? No exame, no diagnóstico laboratorial, a gente vai fazer com o exame direto, né? Que é hidróxido de potássio, a 10%, para visualizar as esférulas. Aqui é uma esférula cheia de endósporos, que estão essas bolinhas aqui dentro, tá certo? Isso aqui se rompe e vai liberar todos esses endósporos aqui no tecido, formando novas esférulas e assim o ciclo se perpetua. Pode ser também por cultura ou técnicas imunológicas, né? O tratamento se for sintomático, não precisa tratar, deixa lá, porque o corpo mesmo ele segura a barra, tá? Se for formas pulmonares ou disseminadas sem comprometimento do sistema nervoso central, a gente vai usar itraconazol. Se tiver comprometimento do sistema nervoso central, a gente vai usar fluconazol, tá certo? Só esses detalhezinhos. E por último, a micose sistêmica, que é a criptococose. A criptococose ela tem como os fatores predisponentes um indivíduo com imunocomprometido. Então, vai ser aquele indivíduo com AIDS, com lúpus, com artrite reumatoide, diabetes, doenças mielodisplásicas, tá? Tudo isso que envolva a questão da imunossupressão.
E também vai ter os fatores epidemiológicos, né, que é aquela questão das fezes de pássaros, pombos, né, áreas endêmicas, né, Nordeste, Norte, contato com ocos de árvores deterioradas, jardinagem. Então, mais pensar nessa questão dos pombos, nas fezes de pássaros, tá certo? As formas de apresentação pode ser a forma pulmonar, que pode ter uma colonização assintomática, né? Pode ser localizada apenas ou então disseminada. E aí, pode ser isolada ou associada a outras localizações, que vai ter cometimento das meninges ou criptococcemia também, né? Liberar tudo no sangue dele, do indivíduo. Os sintomas vai ser febre, tosse, dor torácica, dispneia, porque a gente está falando da forma pulmonar, tá certo? Hemoptise, que é mais raro. Forma pulmonar aqui também, mostrando lesão justapleural aqui, né? Alargamento do mediastino e massas pulmonares subpleurais aqui embaixo. Bem, aí pode ser também outra forma de apresentação, a forma do sistema nervoso central, né, que acomete com meningite e encefalite. É a forma mais comum, principalmente a meninge. Então, a forma mais comum não é a pulmonar, é a que acomete as meninges, tá certo? O início brusco, insidioso, né, pode ser rápido ou lento. Vai ter um aumento da pressão intracraniana, né? Pode ter um aumento da pressão intracraniana, e por isso que indica uma punção licórica de rotina, né? Para aliviar esse aumento dessa pressão. Os principais sintomas acometidos do meninge são cefaleia, febre, vômitos, alterações, rigidez de nuca, né? Questão bem característica da meningite. E questão do caso cometa um encéfalo, vai ser cefaleia, diplopia, confusão mental, distúrbios de personalidade, memória e convulsões. Aqui o sistema nervoso central, né, lesões com edema perilesional, aqui, e quando colocou o contraste, reforçou essa questão dessa lesão perilesional, tá? O nome dessas lesões são criptococomas. Aqui a forma também pode ter um outro tipo, né, o terceiro tipo, que é a forma cutânea, com pápulas, pústulas, abscessos, úlceras de pele e nódulos. Aqui questão de pessoas imunocomprometidas, tá? Aqui pacientes com HIV positivo. E o diagnóstico pode ser pela cultura do escarro ou lavado broncoalveolar em meio NSA. Pode ser também pela urocultura coletada pela manhã. Pode ser também pela hemocultura. O principal é a pesquisa direta do líquido cefalorraquidiano, né? Porque lembra que o principal, a forma é a que acomete o sistema nervoso central, as meninges. Então, por isso que a pesquisa direta do líquido cefalorraquidiano é tão importante. Com a tinta da China, né? A tinta nanquim, tá certo? E quando eu coloco a tinta nanquim, forma essa área escura aqui por fora e por dentro e aqui o fungo, ele fica branquinho, tá certo? É bem característico, tá? Ou pode ser também por histopatologia, né? De pele, linfonodo, daquelas lesões, né? Aí identifica a cápsula do criptococo nesse tecido. O tratamento pode ser por antifotericina B, e nos pacientes com SIDA, né, com HIV positivo, AIDS, a gente vai usar também a manutenção com fluconazol, tá certo? Pode ser também por fluconazol ou pode ser também por itraconazol. Mas aqui vai usar itraconazol apenas nos casos que for uma criptococose apenas pulmonar, tá? Se for em outros locais, não utiliza. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá certo? E muito obrigado pela atenção.